Graças a Deus, meus irmãos, queridos. Já de início eu quero expressar a minha imensa saudade de cada um de vocês. De fato, o povo de Deus faz muita falta para nós. Eu sei que para você também que está me assistindo. Reunir-se não é um luxo, é uma necessidade, você está percebendo, não é verdade? Mal podemos esperar, eu e minha esposa, para nós voltarmos todos juntos em uma só família, num só objetivo de estarmos reunidos para louvar o Senhor. A minha oração desde já é para que Deus continue cuidando de cada ovelha do seu rebanho. Amém? E hoje o texto que eu quero partilhar com vocês está na segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 1. Nós, conforme eu for lendo o capítulo, nós iremos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Então o tema que eu quero falar com vocês neste dia é lições de um pastor à beira da morte. Porque Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, provavelmente sob o domínio de Nero. Paulo ele fora preso por volta do ano 64, final do ano 64 ou o ano 65. Então essa carta provavelmente foi escrita nesse período. Alguns estudiosos vão dizer que pode-se datar essa carta do ano 64 até o ano 67. Esse período bem ferrenho de perseguição do Império Romano para com os cristãos. Então Paulo, ele sabe que ele vai morrer quando ele vai escrever essa carta. Ele está à beira da morte. Então ele gostaria de deixar algumas palavras para Timóteo, as suas últimas palavras, se assim for, escritas e enviadas para ele. De fato, Timóteo foi um filho amado para Paulo. Timóteo foi um amigo, um companheiro de lutas no ministério de Paulo. E agora ele recebe essa carta ouvindo o que o grande apóstolo Paulo tem a dizer sobre o ministério, os seus desafios e como enfrentar o sofrimento. Então, vejamos o que o apóstolo Paulo, um pastor à beira da morte, tem para nos ensinar no dia de hoje. Ele começa a sua carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, perceba que em primeiro lugar, no versículo 1, Paulo fala: eu sou Paulo, sou um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo estava preso. Paulo estava provavelmente numa masmorra romana, esperando a senha da sua decapitação. E mesmo assim, ele olha todo aquele cenário e diz: eu sou o que sou, porque estou debaixo da vontade de Deus. Debaixo da vontade de Deus é de fato que nós estamos. Lutero vai falar que ele não sabia os caminhos ao qual Deus o levava, mas ele podia dizer que ele conhecia bem o seu guia. Irmãos, o momento é difícil, é um momento de tensão que nós estamos vivendo, mas para o cristão, ele sabe profundamente que ele está debaixo da vontade soberana de Deus. O cristão, ele sabe que todas as coisas, não algumas, não as melhores, não as que queremos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe que tudo o que acontece é permissão, é vontade, é ação de Deus na história. Irmãos, há um motivo aqui já no começo de plena segurança, porque isso nos mostra que a nossa vida não é jogada ao acaso. Nós estamos debaixo da vontade de Deus. Que vontade maravilhosa, irmãos. Não é a vontade de qualquer soberano, de qualquer chefe de estado, de qualquer homem da terra, não. É a vontade de Deus que norteia a nossa vida, embora estejamos numa situação ruim, como a do apóstolo Paulo. Ele fora preso, acusado de ser um dos líderes
da facção chamada O Caminho. E mesmo assim, ele diz: e sou o que sou, pela vontade de Deus. Nero, quando incendiou os bairros de Roma, sobrando apenas os bairros povoados por judeus e cristãos, ele colocou a culpa nos cristãos. E Paulo foi preso nessa leva. E Paulo sabia, e todo mundo sabia, que não fora Paulo que incendiara as ruas de Roma. Muitos sabiam que não foram os cristãos os culpados da loucura de Nero. Mesmo assim, Paulo diz: tudo está conforme a vontade de Deus. A minha vida é guiada pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. E ele continua, no verso 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Olha que interessante, irmãos. Paulo está preso injustamente como criminoso dentro de uma masmorra. Alguns vão dizer que era a masmorra marmetina, uma masmorra totalmente assombrosa do ponto de vista daquele período, suja, fria, gelada, escura e sozinho. Mesmo assim, Paulo, ele não olha o sofrimento dele como sendo algo maior do que o sofrimento dos outros. Você vai perceber que Paulo vai dizer no verso 4: Timóteo, eu oro por você noite e dia, lembrando das suas lágrimas. Sabe o que o texto está dizendo para mim e para você? O sofrimento não pode te tornar uma pessoa egoísta. O egoísta é aquele que tem um imenso amor, mas ele mesmo é objeto desse amor. Ele ama somente a si mesmo. E quando o egoísta ele cai num período de sofrimento, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Preocupar-se consigo mesmo. Ele vai até os mercados e tira tudo da prateleira, compra todas as coisas. Se ele precisava de um produto, ele compra 3 ou 4 vezes mais. Por quê? Ele pensa somente nele mesmo no momento do sofrimento. Mas Paulo nos mostra aqui, querido, que apesar dele estar sofrendo dentro de uma prisão romana, ele fala: Timóteo, eu oro por você. Sabe por quê? Porque o nosso sofrimento não pode ser considerado maior do que o sofrimento dos outros. Porque o meu sofrimento não pode me tornar um egoísta. Então Paulo fala: Timóteo, eu lembro das suas lágrimas nas minhas orações. Irmãos, é necessário cuidarmos da nossa família. É necessário cuidarmos de nós mesmos. Mas deixa eu te perguntar, você tem orado pelos irmãos da igreja? Pela sua família da fé? O quanto você tem orado pelas pessoas que estão sofrendo agonizantemente em hospitais por conta desse vírus? Você está sofrendo porque você não pode ir ao shopping? Você está sofrendo porque você está entediado? Será que o seu sofrimento é maior do que as pessoas que estão agonizando nos hospitais? Ou aquelas que estão em casa porque nem para os hospitais já não tem mais vaga? Paulo estava esperando sua senha de morte. E o que ele faz? Ele ora pelos outros. Porque ele sabia que o sofrimento não teria essa força de tirar esse altruísmo que ele carregava dele mesmo. Quanto tempo nós temos nos dedicado às orações? Esse é o momento de você intensificar as suas orações pelos seus irmãos que estão sofrendo. Intensificar. E ele continua o texto. Ele, além de ele dizer que ele ora lembrando das lágrimas de Timóteo, agora ele vai dizer que ele recorda da fé de Timóteo. Olha o que ele vai dizer no verso 5: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em tua mãe Eunice,
eu estou certo que habita também em ti. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, está fazendo com Timóteo aqui? Está encorajando Timóteo. Perceba, era Paulo quem precisava de encorajamento, porque é Paulo que está preso. Mas Paulo, de forma altruísta, ele olha e diz: o sofrimento não pode tirar de mim o desejo de ajudar o outro. O sofrimento, às vezes, irmãos, é no sofrimento nosso que nós ajudamos os outros que sofrem também. Você perceba que coisa é o reino de Deus? Paulo, mesmo sofrendo, ele arranca forças dele mesmo para encorajar o jovem pastor Timóteo. Às vezes, mesmo com essa situação difícil, você pode encorajar alguém. Mesmo com a situação mais calamitosa possível, você pode ligar para alguém e dizer palavras de encorajamento. Quantas pessoas precisam dessa palavra de encorajamento no dia de hoje? Paulo vai dizer: Timóteo, eu conheço a sua história. Timóteo, a sua fé é verdadeira, eu sei disso, eu sou testemunha disso. Por isso, por esta razão, ele vai dizer no verso 6: eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, Timóteo. Não se deixe abater pelos problemas, Timóteo. Timóteo, reaviva o dom que há em ti, Timóteo. Irmãos, às vezes nós precisamos reavivar o dom que Deus nos deu. Às vezes precisamos de um reavivamento pessoal. Por vezes nós estamos frios na fé, desanimados, abatidos, com medo. Oh, que doce graça quando um irmão mais maduro chega até nós e nos reanima, nos dá força para seguir. Quantas pessoas não precisam desse encorajamento no dia de hoje? Se você é uma dessas pessoas que está me assistindo, eu quero dizer para você que a palavra de Deus te encoraja a reavivar o dom que há em ti. Reavive o dom que há em ti, meu irmão. O dom da fé, principalmente. Talvez você ligue o noticiário e olhe só calamidade, problemas de um lado, problemas do outro. Parece que a economia vai quebrar. Se voltarmos a trabalhar, o vírus nos pega. Mas se não voltarmos e o vírus não nos pegar, nós morreremos de fome. E agora, o que vai acontecer? Irmão, primeiro, reaviva o dom que há em ti. Fortaleça a sua fé em Deus. Deus nunca saiu do trono. Nem por um segundo aquele que rege o universo deixou de reger a terra. A situação é difícil, mas eu te encorajo. Reavives o dom que há em ti. Reavives o dom que há em ti. Paulo vai continuar dizendo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, Timóteo, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do ser encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Irmãos, ainda que nosso corpo se desfizer nessa terra, temos da parte de Deus uma morada. Jesus é aquele que destruiu a morte. É que o texto está nos dizendo. Esse é o motivo de nós reavivarmos o dom que há em nós, essa fé. Nossa fé em Deus deve ser fortalecida nesse momento difícil, porque Jesus Cristo venceu a morte quando Ele disse: está consumado. A morte não pôde deter o nosso Mestre, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que era santo, era o próprio Filho de Deus.
Ele há de consumar a sua vitória na sua segunda vinda. Por isso não há o que temer. Ainda que a situação fique pior, ainda que os governos mundiais se desestabilizem, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E esse é o Evangelho. E Paulo ele vai dizer no verso 11 e 12: esse Evangelho para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pois eu sei em quem tenho crido. Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Eu te desafio a reavivar o dom que há em você. Eu te desafio a fugir do egoísmo. Faça do seu sofrimento um alerta para que você possa enxergar os outros à sua volta. Porque o seu sofrimento não é maior do que o do seu irmão. Nesse momento de pandemia, irmãos, nós devemos reafirmar, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Essa, para mim, é uma declaração poderosa de um pastor à beira da morte. É você olhar para o final da sua vida e falar: eu sei em quem tenho crido. E Ele é fiel, Ele é poderoso de guardar o meu bom depósito, a minha herança incorruptível, até aquele dia. O dia aí, se você ver no texto, em maiúsculo, está em maiúsculo. O dia significa a volta de Jesus, a consumação de todas as coisas. Naquele dia, o Senhor Jesus há de nos entregar a nossa rica herança, que Ele mesmo comprou para nós. Ó, meus irmãos, minha oração no dia de hoje é que você saiba que o sofrimento não pode tirar ou manchar aquilo que Deus fez por você. Pelo contrário, os cristãos no meio do sofrimento, eles são aqueles que oram pelos outros, velam pelos outros. O cristão é aquele que não é egoísta. Um certo imperador, se não me engano, Juliano, Eusébio vai contar essa história, diz que ele ficou revoltado com os primeiros cristãos por conta que ele dizia: eles, além de ajudar os pobres da comunidade deles, eles vêm e ajudam os nossos pobres. Que história é essa? Por que eles fazem isso? Esses galileus? A razão é simples. Nós fazemos o bem. Nós somos solidários para com aqueles que sofrem. Porque um dia Deus desceu e habitou entre nós. E Ele nos ensinou o que de fato representa amar uns aos outros. Ele nos ensinou que às vezes vale mais você se sacrificar do que receber. Jesus Cristo, irmãos, aquilo que Ele fez, a obra que Ele consumou, é o maior exemplo de amor por aqueles que sofriam com a doença do pecado. O que nós fazemos é um reflexo do nosso Mestre. Que Deus abençoe vocês. A minha oração é para que você não desanime, não deixe que essa situação te transforme em uma outra pessoa. Pelo contrário, é o momento de você reavivar o dom que há em ti. É um momento de comunhão, é um momento de estudo da palavra, de oração fervorosa. Porque nós cremos num Deus que Ele pode todas as coisas. Ele pode transformar essa situação do dia para a noite. Mas se Ele não o fizer, nós sabemos que temos da parte de Deus uma morada e que nosso depósito está guardado e muito bem guardado até aquele grande dia que Ele há de voltar. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus, quantas pessoas estão me assistindo nesse momento, Pai? Pessoas que por vezes
esqueceram que a vida delas são guiadas pela vontade soberana de Deus. Pessoas que deixaram que o egoísmo se instaurasse. Pessoas desanimadas, Senhor. Por isso, ó Deus, o meu clamor no dia de hoje é para que o Senhor reavive o dom que há em cada pessoa que me ouve. Ó Deus, fortalece a fé dos nossos irmãos, dirige a história para que eles possam ver, ó Deus, que é o Senhor que governa. Sabemos que todas as coisas estão debaixo da sua poderosa mão. Ó Deus, faça com que nós enxerguemos isso. Faça com que nós confiemos em Ti. Longe de nós, Senhor, sermos egoístas. Faça com que nós amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Essa é a minha oração para a igreja no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.